Amém. Louvado seja Deus, né? E muito obrigado pela oportunidade que os irmãos estão me dando de poder compartilhar a palavra. Eu quero saudar a todos com a graça, a paz do Senhor Jesus. Mas como é bom, né? A gente juntos louvar o Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Isso é gratificante, né? E é o que nos ajuda a vencermos, né, a cada dia uma dificuldade, as dificuldades que nós estamos tendo nesse período de quarentena, que já vão para quase 6 meses, nós estamos confinados, né? E eu creio assim, queridos, que a igreja nunca pregou tanto o evangelho como tem feito agora com a igreja fechada, né? Nós estamos realmente levando a palavra de Deus, e Deus tem sido assim tão misericordioso conosco, né? Tem nos ajudado, tem nos dado esse mecanismo para podermos falar da palavra de Deus, né? Tem sido assim muito bom mesmo. E às vezes nas nossas lives entram pessoas, tem alguns tocines lá da Itália, eles não entendem o que a gente está falando, mas estão lá, né? Da Alemanha, da Irlanda. Então está expandindo mesmo. E é uma experiência que eu tive logo no início do meu ministério. O meu ministério foi chamado assim já para uma pessoa mais idosa, né? E Deus me deu uma revelação, uma época, né? Foi um sonho que eu tive, que eu iria pregar para várias nações. Falei, meu Deus, eu não saio nem daqui de Campinas, eu vou pregar para várias nações, quem sou eu, né? E hoje, pela graça de Deus, isso está se cumprindo. Então, vários lugares, né? Itália, Alemanha, né? Irlanda, tem vários outros lugares, Hong Kong, estão ouvindo a palavra de Deus, que, com toda a simplicidade que nós temos, né? Não sou um bom orador, mas levando a palavra de Deus bem longe. Então, a gente estamos agradecidos a Deus, porque se cumpriu depois de quantos anos, né? Então, eu louvo a Deus, agradeço, então, aos pastores, né? Ao conselho, aos presbíteros, para que ter me dado esse privilégio de compartilhar a palavra de Deus, né? Tão gostosa, né? Da gente poder ouvir e entender. Eu quero meditar na palavra em Mateus, capítulo 7, versículos de 13 até o versículo 23, da palavra, que diz assim: entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas, porque se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou de figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos bons, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos frutos vocês o conhecerão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos
e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos por essa grandiosidade da tua palavra. Reconhecemos que nós não temos condições de meditar sem a ajuda do teu Espírito. Por isso, Espírito Santo de Deus, vem nos dar sensibilidade para nós podermos entender o recado e transmitir as lições. Dê também, Senhor Deus, sensibilidade aos meus irmãos e irmãs que estão do outro lado, para também que possam tirar lições importantes, não dos comentários pastorais, mas sim da tua palavra que foi lida e explicada. Nós oramos e agradecemos e vamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, quando eu estava trabalhando esse texto, o título é Cristianismo Autêntico. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Ser um cristão verdadeiro, né? É verdade que no nosso país, né, há um crescimento espantoso de evangélicos. Os irmãos podem constatar isso, né? Eu creio que em nenhuma época os evangélicos passaram a crescer tanto como nos dias de hoje. Realmente, o negócio é estrondoso. Mas o que mais nos preocupa, realmente, é esse número, né, esse crescimento numérico, se essas pessoas que se dizem cristãs, se estão comprometidas mesmo com o reino de Deus. Então, você vê, atualmente, né, muitos cristãos, né, estão inseridos em várias áreas da sociedade, né? Você vê no meio político, vê na parte de esportes, artísticas, né? Então, estão em todos os lugares. Mas será que realmente estão comprometidos? Isso é uma coisa que nós não podemos julgar, não é? Mas há uma preocupação dentro do nosso coração, né? Se realmente são pessoas que confessam, professam, obedecem à palavra de Deus, né? Porque o cristianismo autêntico realmente gera mudanças, com toda certeza. Eu gosto da palavra do apóstolo Paulo em Efésios, que ele diz: o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver necessidade. Quer dizer, atitudes do passado não devem fazer mais parte do cristianismo autêntico, daquele que realmente foi alcançado pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus. Então, é muito importante a gente poder avaliar isso. Eu gosto do livro do Poder para Ser Vitorioso. Eu não sei se a pronúncia do nome dele é certa, Rick Warren. Ele diz que a bananeira, ela é indestrutível. Você pode cortá-la, picá-la, né, queimá-la, ela continua crescendo e dando fruto. A única forma de você destruir a bananeira é arrancando as suas raízes. Aí ela não vai produzir mais fruto, ela não vai crescer. O cristianismo é exatamente assim. Se ele for superficial, é um cristianismo sem profundidade, sem Deus. Quer dizer, tem apenas a palavra, mas não tem profundidade. Esse texto que nós lemos aqui é parte do Sermão do Monte, né? O sermão que o Senhor Jesus conta. Ali há várias lições, orientações importantes para uma vida, né? Uma vida cristã, uma vida autêntica,
na presença do Senhor. E esse pequeno texto que nós lemos, ele está finalizando o Sermão do Monte. Então é interessante a gente avaliar isso, né? E nós podemos ler alguns comentários, algumas coisas que o Senhor tem colocado aqui nesse sermão, que realmente mostra que a pessoa tem que ser um cristão autêntico, não somente de palavras, né? Mas de vida, viver. Então, quando eu disse que há um crescimento, né, numérico, né, de evangélicos, a gente fica muito feliz. Fica mesmo, nós estamos felizes porque está crescendo. Mas há uma preocupação, será que realmente as pessoas que estão sendo, dizendo que são cristãs, será que realmente é comprometida, tem uma vida com o Senhor Jesus? É claro que nós não podemos julgar, mas nós podemos verificar isso, né, e avaliar. Quem sabe até mesmo avaliar a nossa própria vida. Então, o Sermão do Monte traz muitas coisas aqui que são importantes para nosso caminhar no dia a dia. Sermão que realmente fala ao nosso coração. Então, vamos analisar algumas coisas no texto para que a gente pudesse entender algumas coisas que provavelmente vão entrar na nossa mente, no nosso coração. O cristianismo superficial é aquele que não tem nenhum compromisso. Nos versículos 16 a 20, ele diz: pelos frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Olha só. E ele vai dizendo: assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Olha só que interessante. Toda árvore que produz bom fruto, que não produz bom fruto, é cortada e jogada ao fogo. Assim, pois, pelos frutos vocês os conhecerão. Então é interessante a gente olhar para isso, porque o Senhor lhe dá uma importância e é uma forma de avaliação pelos frutos. Aquilo que nós estamos fazendo, realizando. Frutos aqui é o nosso comportamento, as nossas atitudes, o nosso compromisso com o reino de Deus. Sabe, nós temos que viver aquilo que nós estamos ensinando. Não adianta apenas, né, você ler a palavra, ouvir a palavra e não viver aquilo que realmente você está ensinando. Isso são os frutos. Nossa, a palavra é linda. A palavra falou muito ao meu coração, tal, mas, porém, contudo, não vivo. Então não adianta. Essa palavra é inócua, quer dizer, ela não tem função na vida da pessoa. Então é importante, meus queridos irmãos, sabe, ter um cristianismo autêntico. E nós vamos ver isso, né? Então, pelos frutos os conhecereis. Como tem sido a sua atitude, os seus compromissos, né, com a causa do Senhor, com o reino de Deus, né? E sempre a gente, né, coloca isso dentro do coração, né? E quando a gente tem um cargo na igreja, quando a gente é chamado para realizar algo para o reino de Deus, como realmente tem sido? Será que aquilo que eu faço com amor? É autêntico? Ou é realmente apenas para satisfazer algumas pessoas? Ou para cumprir um ritual? Pelos frutos os conhecereis. Eu fico impressionado como o Senhor nos conhece, não pela nossa aparência. Eu sempre tenho dito isso. Eu não fico impressionado com a aparência, né? Ou cabelo comprido, ou gravatinha, né? Eu gosto, às vezes, de vez em quando,
a gente vai de gravata, né? Mas eu não fico impressionado com isso. Porque o Senhor, Ele vê o nosso coração. Ele vê as nossas atitudes. Ele sabe do nosso compromisso com o Senhor. Então, essa coisa superficial não tem compromisso, não é? É exatamente como a parábola lá daquela pessoa que vai cuidar das ovelhas, né? Não tem compromisso. O Senhor Jesus conta essa parábola. Tem aquele que realmente cuida das ovelhas, aquele que é contratado apenas para alguns dias. Então, ele não tem compromisso com as ovelhas. Não. Deixa rolar aí que aconteça o que acontecer. O mercenário, né, que a Bíblia fala, do mercenário. Não tem compromisso, quer dizer, ele foi contratado para fazer aquilo. Então, a gente vê hoje muitas pessoas trabalhando, sendo chamado de cristãos, mas tem outros interesses. Eu fico, às vezes, impressionado, né, que às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho que frequentar uma igreja um pouquinho melhor, que tem assim, uma classe um pouquinho melhor, porque aonde nós estamos frequentando, as pessoas são mais pobres. Eu fico indignado com isso. Ou você tem que visitar outras igrejas para você arranjar um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada. Nossa, isso me machuca muito, sabe por quê? Está entrando na igreja, qual é o compromisso? Qual a intenção? A intenção é de louvar o Senhor, ouvir a palavra. As demais coisas são acessórios que não devem fazer parte da vida de um cristão autêntico. Então é complicado a gente olhar para isso, né? A palavra de Deus, certa vez, Jesus estava pregando e, de repente, veio lá algumas pessoas e disseram, a sua mãe, seus irmãos estão lá fora, querem falar com você. Jesus respondeu, porque lá em Mateus 12:50 diz, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Quer dizer, Jesus ensina que a família dele é composta por aqueles que têm compromisso com Deus. Essa é a família verdadeira, esse é o cristianismo autêntico, que realmente a palavra de Deus diz assim, né? Em Tiago 4:8 diz assim, aproxime-se de Deus e ele aproximará de vocês, pecadores. Limpe as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifique o coração. Então, realmente, superficial é que não tem compromisso. Outro que eu citei aqui, o cristianismo superficial, é quando se vive à procura de autoexaltação. No versículo 22 do texto que nós lemos, ele diz assim, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, não nos profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Gente, esse texto me deixa agoniado. Realmente. Você vê, pessoas que não têm compromisso com o reino, usa essa palavra cristianismo para ser exaltado. E há muitas pessoas que são, né, se acham top. Se faço o que faço porque eu sou bom. Não, se faço o que faço pela graça de Deus. Se sou o que sou, porque o Senhor tem me abençoado. Quer dizer, não há méritos na nossa vida, não há mérito na sua vida. A vida cristã não pode ser superficial. Sabe, quando busca a autopromoção, a exaltação. Eu quero, né, fazer isso para ser eleito, né, um presbítero, um diácono. Eu quero, né, ser promovido porque eu prego muito bem, eu posso ser um bom pregador. Quer dizer, autoexaltação.
Isso o Senhor abomina. Eu fico impressionada, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas. E daí? Quem fez? Quando os apóstolos, né, principalmente Pedro, quando ele vai e sobe para adorar na igreja, tem lá um aleijado, está na porta e pede uma esmola. Ele fala, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Em nome de Jesus, levante. Em nome de Jesus. Não, em meu nome, levante. Não, em nome de Jesus, levante. E ele entrou saltando, pulando, saltitando, né? Dando glórias a Deus pelo milagre. O mérito daquilo que fazemos não é nosso. Se Deus tem nos dado essa bênção de poder comunicar o Evangelho, está indo longe, não é porque nós somos bons, é porque Deus está nos usando para esse ministério. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração tem que ser dado a Ele. A Ele, somente Ele. Exatamente isso. Eu gosto desse texto de Provérbios 27, 2, que diz que os outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não seus próprios lábios. Provérbios 27, 2. E o apóstolo Paulo diz, porém, aquele, porém, que se gloria-se no Senhor, lá em 2 Coríntios 10, 17. Em Colossenses 3, 17, diz assim, tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quer dizer, toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser dado ao Senhor. Sabe, gente? Ai, eu sou presidente. Não, eu estou presidente do presbitério. Deus tem me colocado lá. Até quando? Não sei. Vou ficar atento à voz dele. Mas se faço alguma coisa, é para honra e glória. É ele que nos ajuda. Se você é pastor, se você faz o que faz, se você prega o que prega, que se dá aula, né? É pela glória de Deus. É ele quem vai trabalhar na nossa mente, no nosso coração. Nós não somos bons. Bom é Deus. É o único que é bom. Então, realmente, né, um cristianismo superficial não procura essa autoexaltação que a gente encontra por aí. Vem na minha igreja, porque a minha igreja tem poder. Peraí, aonde que tem poder? Em Jesus, não é a igreja. É porque Jesus está presente. Se tem alguém que tem condições de orar e realmente Deus agir, não é porque aquela pessoa ora forte, né? Como às vezes, vamos lá porque a pessoa ora forte. Não tem oração forte. Tem oração que a gente faz humildemente na presença do Senhor. Senhor, tenha misericórdia. Eu preciso da tua misericórdia, Senhor. E o Senhor faz o milagre. Mas exaltação a mim. Não fui eu, não foi você, foi Deus que usou os seus lábios. Então nós temos esse privilégio, né? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, aceitamos não. Quem nos aceita é o Senhor, né? Nós somos alcançados pela graça de Deus. Eu não aceitei Jesus, ele que me aceitou. Pela graça eu fui alcançado. E quando isso acontece, o Espírito Santo passa a habitar na minha vida. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, o apóstolo Paulo diz. Então é importante isso, queridos. A gente poder entender, né, o mecanismo do cristianismo. Parece que deu uma ligação, né, de palavras. Para a gente poder entender isso. Como que realmente Deus age na nossa vida. E terceiro, aqui, último, o cristianismo autêntico é quando você ouve a palavra e coloca em prática. Nos versículos 24, ele faz aqui alguns comparativos e ele mostra o exemplo. Ele diz, todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica,
será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então aqui a gente vê que o Senhor Jesus, ele divide várias vezes os cristãos. Aquele que realmente segue o Senhor, pratica a palavra, e aquele que apenas está lá para desencargo de consciência ou tirar proveito de algumas coisas. Ele fala do trigo, do joio, ele fala das virgens prudentes, insensatas, ele fala desse homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre Jesus. Ele fala também do homem insensato, um homem que não tinha nenhum compromisso, então vamos fazer de qualquer jeito, vamos edificar a vida espiritual de qualquer jeito. Veio a chuva, temporal, e desabou tudo. Nessa última live que nós fizemos, nós falamos sobre Tiago, né? Irmão de Jesus, né? E no capítulo 1, que ele fala assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então, a pessoa que ouve a palavra e não pratica, até mesmo ouve, lê, né? Mas não pratica, está se enganando. Está enganando a si mesmo. Quer dizer, não tem fundamento. Agora, a pessoa que ouve a palavra e pratica, tem um compromisso com o reino, que quando ela lê a palavra, ela traz instruções para a sua mente, para o seu coração, ela tem condições de avaliar o que é certo e o que é errado. Isso é muito importante. Você saber o que é certo e o que é errado. O seu mundo hoje está conturbado de todas as áreas, né? Estão tentando mudar até a configuração de famílias, e aí, todas aquelas coisas ruins. Qual a estrutura que você tem? Ou tenha, né? Na palavra, está edificada a sua vida sobre a rocha, você estuda a palavra, você ouve a palavra e pratica, você tem discernimento. Agora, se você apenas ouve palavra boa, abençoada, mas pratica, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Muitos cristãos hoje, né, são de vento de doutrinas, porque não tem firmeza, não tem consistências, ou consistência bíblica, para poder realmente avaliar. Eu gosto dos bereanos, né? O camarada ia lá pregar, peraí, o que você está falando aí? Ah, vamos ver. Ah, tá. Aí tá certo. Não, peraí, é isso que você está falando, é errado. Não tem discernimento. Se hoje a palavra está sendo pregada para vários lugares, e isso tem sido uma bênção, precisa tomar cuidado também com aquilo que você está ouvindo, se você tem discernimento, se a sua vida está fundamentada na rocha que é o Senhor Jesus, se você pratica a palavra, você sabe o que está sendo ouvindo, se está certo ou se está errado. Você tem discernimento. Então é muito importante, meus queridos, a gente poder ter esse discernimento da palavra. Não apenas ouvinte, mas praticante. Não apenas de superfície, mas com profundidade, autêntico. Ser uma pessoa autêntica, completa, né? Dentro da palavra de Deus. O próprio Jesus, né? A minha mãe, a sua mãe está lá fora, os seus irmãos querem conversar com o Senhor. Meus irmãos e a minha mãe são aqueles que praticam a palavra, que têm compromisso com Deus. É essa a família de Jesus. Então, quando você começa a entender e ler a palavra de Deus, você começa a entender muitas coisas.
vai abrindo a sua mente, o seu coração, porque a palavra de Deus diz que ela é como uma espada, né? Ela divide pensamento, ela divide opiniões, coisas certas, coisas erradas, ela trabalha. O que trabalha hoje na nossa mente, no nosso coração, é a palavra que o Espírito Santo vai trazendo, porque hoje o Espírito Santo habita dentro do meu coração, do seu coração. E ele vai trabalhando dentro daquilo que realmente nós precisamos. Então é importante, meus queridos, você ser um cristão autêntico. E eu queria finalizar com algumas coisas que eu escrevi aqui para que você pensasse. Medindo as mudanças. Conversando com você. Você sente mudança ou mudanças em suas atitudes após a conversão, após o momento que você entregou a sua vida a Jesus? Você sente que tem mudanças? Tudo que você faz mostra a presença do Senhor Jesus? Se as pessoas seguirem os seus passos, elas vão se encontrar com o Senhor Jesus, seguindo os seus passos? Você realmente é um cristão autêntico? Você tem comunhão com Deus? Você guarda os seus mandamentos? Quais são os frutos do seu trabalho? Os princípios do reino estão sempre presentes no seu dia a dia, como obediência à palavra, humildade, simplicidade? Pense, meu querido irmão, pense. Sabe? O Senhor quer nos usar. Ele quer usar você. Mas quer que você obedeça a palavra. Não seja somente ouvinte, mas praticante. E o Senhor vai abrindo portas para nós trabalharmos. Com toda certeza. Ele vai abrindo portas. Ele vai trabalhando exatamente naquilo que Ele deseja para a minha vida, para a sua vida. Então a gente louva a Deus por tudo isso. Porque o Senhor tem sido realmente o nosso refúgio e o nosso momento tão especial. Refúgio e fortaleza presente. Em Jesus e na direção do Espírito Santo, deve ocorrer mudanças radicais na nossa vida. Assim, as nossas atitudes vão descrever um cristianismo autêntico na minha vida, na sua vida. Que Deus nos abençoe muito. Que o Senhor continue agindo na sua vida e no seu coração. Eu agradeço a Deus por esse momento tão especial. Eu passo novamente para o reverendo Gerson.